Hoje nós vamos atar um Clouser Deep Minnow, uma isca desenvolvida por Bob Clouser na década de 80, que é muito versátil para pescar tucunarés, robalos e outros predadores. O atado tradicional do Clouser utiliza como fibras o bucktail, que é os pelos do rabo do veado, e eles não necessariamente são fáceis de achar, não são muito baratos e também não são necessariamente fáceis de utilizar. Com as fibras sintéticas que existem no mercado, você consegue atar excelentes Clousers. Como fibras alternativas, a gente pode citar o EP Fiber, o Craft Fur e o Super Hair. Hoje eu vou utilizar um par chamado Minnow Blends e Polar Flash, que vão constituir os pares de cores contrastantes que são característicos do atado dos Clousers. Beleza? Então, se você tiver acesso a alguma fibra alternativa, não se acanhe de utilizar. Como linha de atado, nós vamos utilizar a linha de overlock na cor branca. E na morsa eu tenho um Mustad de aço inox, referência 34007, no tamanho 1/0. É um tamanho adequado para você pegar grandes predadores, como robalos e tucunarés. Sempre que você for atar um streamer, não esqueça de verificar se a ponta do anzol está funcionando. Nem todos os anzóis vêm com a ponta suficientemente afiada, e isso é um grande fator de erro de pegada. O anzol escapa de dentro da boca porque ele não fisga o peixe. Então, o teste que você utiliza para saber se o anzol está afiado é o teste da unha. Você pega a unha do seu dedão e esfrega na ponta do anzol. Se o anzol estiver suficientemente afiado, a tua unha não escorrega que nem está escorregando a minha aqui. O que mostra que esse anzol aqui não está afiado. Então, eu vou pegar o meu afiador, que é uma lima diamantada, e vou afiar o anzol aqui. Pronto. Agora, se eu pegar a minha unha, o anzol trava na unha. Não roda mais, não escorrega mais como antes. E se escorrega, deixa um risco na unha. Então agora ele está suficientemente afiado para a gente poder começar o atado. Então vamos lá. O que nos diz o Bob Clouser? O Bob Clouser diz que nós temos que começar o nosso atado mais ou menos a 1/3 do comprimento do anzol, da haste do anzol. A gente deve começar o atado fazendo um bolo de linha aqui. Esse bolo de linha vai ancorar os nossos olhos de chumbo. Qual que é a principal adaptação que eu vou fazer aqui? O acabamento do Clouser, ele é feito com epóxi, segundo a receita do Bob Clouser. Para isso, ele não coloca uma cama de linha, como eu estou colocando agora, aqui onde vai ficar os nossos olhos de chumbo. Não coloca a cama porque o epóxi envolve um pedaço do olho de chumbo e trava ele no lugar. Com o negócio que nós não vamos usar o epóxi, estou colocando essa pequena cama. Os olhos que eu estou utilizando são esses olhos na cor chartreuse, com pupila negra, em tamanho médio, da Wapsi, tamanho médio. Aqui está. Ofereço o olho ao anzol, dou 3 voltas num sentido, isso deixa o olho inclinado, observa, fora de centro. Agora nós vamos fazer 3 voltas no outro sentido, formando um X por cima desse pequeno halter de chumbo, e o olho fica centralizado. Nunca se esqueça de olhar por aqui para ver se o halter está alinhado ou ortogonal ao corpo do anzol. Agora nós vamos repetir essas etapas várias vezes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Vamos virar de cabeça para baixo, colocar um pouco de cola de cianoacrilato, Tec Bond 793, para segurar isso no lugar. Não queremos que esse olho rode, queremos que ele fique bem equilibradinho. Por isso a cama original. A cama original que a gente fez no começo, ela vai ajudar a assentar. Agora nós vamos fazer o atado para prender o olho. O atado é feito da seguinte forma. Estou virando para vocês verem. Aqui, ó. Por debaixo, por cima do corpo do anzol. Por debaixo, por cima do corpo do anzol. Por debaixo, por cima do corpo do anzol. Várias vezes. Puxa para baixo, leva a linha à frente. Podemos continuar o atado agora. Muito bem. A primeira fibra que entra é o que vai ser a barriga. O clouser, ele nada de cabeça para baixo. O que significa isso? Que isso daqui vai ser a parte da barriga. No momento que o clouser cai dentro da água, o chumbo faz com que o anzol vire de cabeça para baixo. Então a isca vai nadar desse jeito, com a curva virada para cima. Aqui embaixo está a barriga, aqui em cima vai ser o dorso. Então nós vamos usar o meu Polar Flash de cor branca para fazer a barriga. Você pode usar qualquer outra fibra branca ou clara. Na verdade o clouser tem muitas combinações de cores. Se vocês entrarem na internet vocês conseguem ver várias cores diferentes. Alguns inteiramente de uma cor, outros com 2 cores, outros com 3 cores. Bob Clouser é enfático em dizer o seguinte: o clouser ele é feito com fibras esparsas. O que significa dizer isso? Significa que o atador tem que se controlar para não fazer uma isca opaca. Então note que eu estou pegando um pequeno bolinho de fibras de Polar Flash, muito pequeno mesmo. Oferecemos isso ao anzol. 2 voltas frouxas, a gente puxa para não ficar nenhuma fibra no olho do anzol, prendemos bem. Voltamos. E aqui um detalhe. Se por um acaso você for dar acabamento com epóxi na cabeça do clouser aqui, você tem que deixar um espaço entre o olho e a fibra. Tem que deixar esse espaço aqui, vai ficar um triângulo aberto aqui por baixo, porque essa fibra vai ser esticada para trás, como vocês já vão ver. Então aqui assim fica um triângulo aberto que vai ser preenchido com epóxi, grudando tudo no lugar. Eu não vou fazer assim, eu vou fazer só com acabamento de cianoacrilato. Então eu levo a minha linha e tampo esse buraco, deixando a fibra bem esticada. Prendo desse lado, passo a linha por baixo, para o outro lado dos olhos e prendo direitinho. Ando talvez mais uns 8 ou 9 milímetros, paro. Estão aqui as fibras da barriga do meu clouser prontas, colocadas no lugar. O atado da barriga acabou. Voltamos com a linha, passamos por debaixo dos olhos e vamos em direção ao olho do anzol. Se você tem uma morsa rotativa, você pode girar, porque agora nós vamos trabalhar na parte interna aqui. O problema é que mesmo na morsa rotativa, a ponteira da morsa fica aqui batendo e impedindo o atado mais limpo. Então o que eu gosto de fazer, mesmo tendo uma morsa rotativa? Tiro da morsa, viro o anzol de cabeça para baixo, prendo na morsa novamente. Esse espaço aqui bem mais adequado para você continuar o atado. Próximo material da lista é a faixa intermediária de Crystal Flash, nesse caso aqui, conforme a receita tradicional do Clouser Tip Minnow, é o Crystal Flash de cor prateada. 6 fibras longas. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
nós vamos dobrar essas fibras pela metade, de um modo como eu já vou explicar, e isso vai fazer com que a gente acabe com 12 fibras. Então, vamos lá. Lembre-se, sempre material esparso. Então, 12 fibras são 12 fibras. Não são 15, não são 20. Um truque aqui para você atar streamer direitinho. Note que a gente cortou as pontas aqui do nosso Crystal Flash, todas elas estão alinhadas. Quando isso aqui molha, ele se junta e forma um troço com uma ponta definida, reta. Isso aqui geralmente é pouco natural, então você segura assim e puxa uns e deixa outros para trás. Deixa eles todos desencontrados. Tá vendo assim? Isso aqui é muito mais natural. Então, qual que é o comprimento disso? O comprimento disso tem que ser mais longo do que as fibras do nosso Polar Flash aqui embaixo. Vou virar um pouquinho para vocês verem. Tá aqui o Polar Flash. Elas têm que ser mais longas que o Polar Flash. As fibras mais longas aqui são do Crystal Flash. Oferecemos ao anzol. Prendemos com uma volta. 2 voltas. 3 voltas. Hora de organizar as fibras. Separa isso mais ou menos na metade, para cada lado. Mais ou menos metade para cada lado. E aí a gente vai rebater essas fibras que estão aqui. Se desencontraram numa ponta, vão estar desencontrados na outra. Na hora que a gente rebater, vai estar tudo desencontrado. Prendemos agora direitinho. Voltamos em direção ao olho do anzol. E agora entramos com a fibra colorida, que no meu caso é um Minnow Blend de cor verde-limão. E um detalhe sobre o material de atado. Está aqui o tufo completo. Vocês estão vendo meio fora de foco, mas repare que ele tem um lado comprido, um lado mais curto, preso por um lacre. Por que eu faço assim? A maior parte dos atadores usa isso preso de um lado só e um tufo bem comprido. Eu prefiro desse jeito porque daí eu tenho acesso a fibras pequenas e fibras mais longas. Porque eu não ato streamers muito compridos. Então isso para mim é mais jogo do que simplesmente pegar na ponta e ter que usar as fibras no comprimento total e jogar a fibra fora. Então, fibras esparsas. Estão aqui. Corta. Estão todas desalinhadas aqui na ponta. Excelente. Suficientemente esparsas. Oferecemos novamente para o anzol. Uma volta frouxa, outra volta frouxa. Puxamos. Uma volta mais para perto do olho. Continuamos puxando e livrando as nossas fibras do olho do anzol. Na hora que livrar tudo direitinho, prende com firmeza. Bob Clouser é enfático em dizer: não use linha demais na hora de fazer o fechamento. Mas como nós estamos usando aqui linha de overlock, que é uma linha flat, que tem muito pouco volume, a gente pode exagerar um pouquinho aqui, de tal forma que a gente prenda tudo. Ademais, o Bob Clouser usa o epóxi para fazer o fechamento. Então, no final das contas, todas as fibras ficam coladas por conta do epóxi, o que não vai acontecer com o nosso clouser modificado aqui. Terminado de fazer esse processo, fechamos com um whip finish só. 3 voltas, porque agora nós vamos fazer o acabamento com cianoacrilato e isso acaba por prender tudo no lugar. Uma gota um pouco maior, deixa ele escorrer um pouquinho. Usa o bodkin para distribuir essa cola, vai girando, distribuindo, deixando tudo bem resistente. Se você achar necessário, talvez não seja, mas por uma questão de segurança, a gente pode colocar uma gotinha mais aqui em cima, ajudando a
consolidar a nossa isca. E aí está. Para tirar daqui, precisa curar o cianoacrilato, espeta na rolha, abre a pinça e aí está o nosso Clauser Deep Minnow terminado. Como é que você pesca essa isca? É uma isca que não é exatamente fácil de arremessar, você vai descobrir isso no dia que você colocar ela no seu caniço. Só que é uma isca que tem uma ação incrível dentro da água, porque ela é muito pesada, ela vai virar, como eu falei, e no momento que ela cai dentro da água, ela desce, e quando você puxa, ela sobe. Desce e sobe, desce e sobe. Ela nunca está parada dentro da água. E o movimento é uma das coisas que mais incita o ato predatório desses peixes que a gente corre atrás. Beleza? Então está aí o nosso Clauser Deep Minnow. Valeu!